Boa tarde, irmão Benevaldo. Boa tarde, família Brana, em todo o mundo. Para mim é uma satisfação poder compartilhar com os meus irmãos alguns versículos da Bíblia. Vamos pensar e vamos meditar sobre pastores e ovelhas, mas o tema será o presente de Deus. Vamos ver o que o nosso profeta nos disse. Me parece que é na mensagem escolhendo uma noiva que um pastor é um presente de Deus para o povo. Então nós entendemos que Deus deu um grande presente para o mundo, porque o Senhor Jesus disse lá em São João 14 que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e foge. Então, meus irmãos, um pastor de Deus, um homem de Deus, um ministério de Deus, comissionado por Deus para guiar o seu povo, esse é um presente de Deus para aquele povo. E é o que nós, a família Brana, o povo que congrega com o Ministério de Franca, é o que nós temos ganhado. É um presente vivo de Deus. Um presente vivo de Deus. Nós vamos valorizar este presente que Deus nos deu, porque Ele já vinha adestrando esse homem para exercer a função a qual está exercendo. Nós sentimos que a unção da terceira etapa está sobre ele e sobre os demais pastores que fazem parte desta família Brana. Não aqueles que dizem que fazem parte da família Brana, mas estão perseguindo a família Brana. Porque quando eles falam, meus irmãos, quando eles pregam, você entende perfeitamente que eles não são amigos da terceira etapa, do povo da terceira etapa. Eles não são amigos da família Brana, porque eles estão contra a família Brana. Meus irmãos, nós podemos ver que o anticristo, quando ele apareceu na primeira era, o nosso profeta disse que ele não era perigoso assim aparentemente. Ele era até humilde, porque ele se manifestou cavalgando sobre um cavalo branco, que o branco é algo que nos leva para um pensamento positivo. Então ele veio cavalgando sobre um cavalo branco, e ele nem era perigoso porque ele tinha um arco, mas não tinha flecha, não podia matar. Mas na sequência ele foi evoluindo até que este ginete, ele mudou de besta, mudou de cavalo, e ele passou do cavalo branco para o cavalo vermelho. E no cavalo vermelho ele já tinha uma espada e podia matar, e matou muita gente. Então este espírito que se levantou nestes pastores que estão difamando e contra a família Brana, este espírito ainda vai mudar de cavalo. Ele pode não ser tão prejudicial no início, a curto prazo,
Porque ele vem falando de João, terceira etapa, mas quando você os ouve, você vê que a unção da terceira etapa já saiu de sobre eles, ou nunca esteve sobre eles, ou estavam personificando ao lado do ministério do pastor Osmar. Então você vê que eles não têm a unção da terceira etapa. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado no momento que você precisa escolher um pastor, porque o nosso profeta diz: você precisa escolher uma igreja, então se cuida, porque igreja tem espíritos. E o nosso profeta diz que a igreja que você escolher te guiará ao seu destino eterno. Ah, mas eu escolhi um pastor da terceira etapa. Mas ele tem a unção da terceira etapa? Ele tem a unção que estava sobre João? Se ele não tem, ele não é um pastor levantado por Deus, porque existem pastores que estão fazendo o rebanho errar. Vamos ver se isto é verdade? Vamos ver aqui em Jeremias capítulo 50, verso 6. Deus dizendo: ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Meus irmãos, pastores que fazem errar o rebanho de Deus de monte em monte, de outeiro em outeiro, e que não levam mais as ovelhas de Deus, o rebanho de Deus, ao lugar do descanso de Deus. Qual é o lugar de descanso de Deus? Onde nós repousamos é os 7 trovões, os 7 selos revelados, é o Cordeiro fora do trono, é a mensagem de um homem só. Este é o lugar de repouso do rebanho de Deus. É o Salmo 23, é as águas tranquilas, os pastos verdejantes de Deus são estes. 7 selos, 7 trovões revelados. Esta mensagem é aonde o pastor de Deus guiará o rebanho de Deus. Meus irmãos, vamos ter muito cuidado no momento em que nós precisar de escolher um pastor, uma igreja, porque a igreja que você escolher te guiará ao seu destino eterno. Foi o nosso irmão Brana quem nos disse. Então, ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Nem todo pastor é pastor. Existe aquele que não é pastor, que é o mercenário de quem não são as ovelhas. Vamos ver Jeremias 23, verso 1, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. Este é o trabalho do pastor que não é pastor, do mercenário de quem não são as ovelhas. Mas vamos ver ainda no verso 4 do 23 de Jeremias. Não diz assim: Deus fez uma promessa para o seu povo: e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, em nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Uma promessa de Deus. Levantaria pastores de justiça, que guiariam o rebanho de Deus em toda a justiça, aos pastos verdejantes,
ao lugar do repouso de Deus para as ovelhas de Deus. A igreja que você escolher te guiará ao teu destino eterno. Portanto, tenha certeza que você escolheu um pastor de Deus, que Deus levantou, conforme o verso 4 do capítulo 23 de Jeremias. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão. Homens de Deus, pastores de Deus, que se unem, que ficam entrincheirados atrás desta mensagem. Não homens que se dividem, pastores que se unem na mesma unção da terceira etapa para conduzir o rebanho de Deus até o grande arrebatamento. Não temos mais tempo a perder. Se escolhemos a igreja errada, o pastor que nos faz errar, como diz aqui Jeremias 23 em diante, então nós temos que mudar o nosso destino, porque num desses dias acontecerá o grande arrebatamento e aqueles que não têm a verdade, que não têm a mensagem do dia e que não têm o pastor certo, a igreja certa, eles vão se acordar numa dessas manhãs no colo do anticristo e preparados para enfrentar a grande tribulação, que é o que nós não queremos que aconteça conosco. Deus abençoe a todos.